Hoje eu venho dar uma dica aqui que pode ajudar bastante em questões de interpretação. Existem dois tipos de inferência que são os pressupostos e os subtendidos. E o que distingue um do outro, qual a diferença básica entre um e outro? Nos pressupostos, a gente sempre vai identificar uma pista linguística que indica o que vem antes. Então, pressuposto é supor antes. No subtendido, nós não vamos ter uma pista linguística que seja o sinal da inferência que se faça. A gente sempre vai perceber o que é o subtendido pelo contexto. Então, o contexto sempre vai ser identificado a partir do enunciado e esse enunciado indica a informação que se quer dizer. Por exemplo, numa informação pressuposta, se alguém informa que parou de beber, então no enunciado do tipo parei de beber, o pressuposto que nós temos é bebia antes. Então, no enunciado parei de beber significa que a pessoa bebia antes. Ou qual é a pista linguística que indica isso? O verbo parei. Então, o verbo parar indica que havia uma ação anteriormente que era realizada e que agora ela não é realizada mais. Outro exemplo de pressuposto. O clima continua seco. Quando nós usamos o verbo continua, nós vamos perceber aí que continuar significa que já estava seco e que ainda no momento presente permanece seco. Então, o verbo continuar indica esse pressuposto que antes o clima já estava seco. Outro exemplo, quando nós dizemos assim, ele ainda não chegou. Então, nessa informação, nós temos o pressuposto de que estamos esperando a chegada dele e que ele vai chegar. Então, estamos esperando a chegada dele e ele vai chegar. Então, temos pressupostos aí. O subtendido, o que é o subtendido? Subtendido é diferente de pressuposto porque muitas vezes se diz de outra maneira aquilo que se pretende dizer. Ironia é um dos exemplos, mas não só a ironia. Por exemplo, se alguém pergunta assim, você tem relógio? Essa pergunta não é simplesmente para a pessoa responder sim ou não. Essa pergunta é como se a pessoa estivesse dizendo que horas são? E aí você olha para o relógio e traz a informação que a pessoa precisava. Outro exemplo, quando nós chegamos em uma padaria, por exemplo, para tomar um café e nós dizemos, você tem café? Na verdade, nós estamos pedindo o café e não simplesmente querendo obter informação de se tem café ou não. Então, pressuposto a gente percebe que é supor antes e subtendido muitas vezes um enunciado é dito, mas por trás dele é como se nós tivéssemos um outro enunciado. Eu digo uma coisa querendo dizer outra. Então essa é a diferença básica entre pressuposto e subtendido. Os dois são questões de inferência e nós estamos trabalhando aí com os implícitos no texto. Identificar os implícitos no texto é um sinal de interpretação mais elevada. Então é preciso exercitar a identificação dos implícitos, tanto para questões de interpretação quanto para a vida. Quantas vezes nós nos comunicamos pelos implícitos, né? Então convido você também a comentar alguma coisa, alguma frase que seja pressuposto ou subtendido. Vamos comentar aqui embaixo, geralmente, o que a gente ouve no dia a dia e que interpretação isso gera. Curta aí o canal, né? Se inscreva, curta os vídeos e aguardo você na próxima dica.